toda honra, toda glória, todo louvor. Estamos reunidos mais uma vez para a glória de Deus, para cultuar o nosso Deus. O culto é um ato solene, mas também é um momento de alegria, pois estamos reunidos para glorificar o nome do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, através da palavra, através dos louvores, para falar com Deus em oração. E isso é motivo de muita alegria, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto, vamos orar. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos o Teu santo nome, te exaltamos, ó Deus, te agradecendo em primeiro lugar pelo dom da vida, por estarmos aqui, ó Deus, como igreja, reunidos para glorificar o Teu santo nome. Abençoa cada vida que está aqui presente, ó Deus. Abençoa também aqueles que não puderam vir. Que o Senhor possa, Deus, falar conosco nesta noite. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Deus, para a Tua palavra, para as Tuas verdades. E assim, ó Deus, que o nosso coração seja semeado a Tua palavra. E que ela venha crescer e que nós possamos dar frutos agradáveis a Ti. Abençoa, Deus, para que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te adoramos e bendizemos a Ti, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar este culto. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, convidar a equipe de louvor. Vamos louvar a Deus. Nós chamamos graça e paz. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz
Deus é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ele precisa da oportunidade. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, pretendo não demorar muito. Hoje o pastor Júnior vai dar continuidade à exposição da carta, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e o tema diz respeito ao cuidado que se deve ter com os falsos mestres. Nesse sentido, eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Já peço que os irmãos abram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ver a partir do verso 9. É um trecho relativamente conhecido, onde fala a respeito de um homem chamado Simão. Simão, em algumas versões, o mago, Simão, o feiticeiro, Simão, na King James, se refere a ele como um bruxo. E é importante, antes de nós lermos, relembrarmos o contexto em que está inserido esse texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. O contexto do capítulo 8, ele diz respeito à primeira perseguição da igreja que estava estabelecida em Jerusalém. Estevão acabara de ser apedrejado e morto por pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Saulo, com a anuência da liderança religiosa daquela época, perseguia os cristãos, assolava os cristãos. Diz a palavra aqui no capítulo 8 que ele invadia a casa dos cristãos e levava homens e mulheres presos, levava para a prisão. Vocês já imaginaram isso? A gente quietinho lá na nossa casa, no conforto do nosso lar, talvez dormindo na nossa cama quentinha, talvez fazendo uma refeição ali que a gente gosta, ou de boa lá, mexendo no celular, acessando as redes sociais, e quando você pensa que não, entram homens violentos, te levam amarrado, preso para a prisão. Já imaginou isso? E quando você perguntar o que está acontecendo, por que eu estou sendo preso? E eles vão falar, e eles falam, olha, a gente já investigou, sabemos que vocês são cristãos, vocês congregam naquela igreja lá na Ponte Alta, na Avenida Buritis, a igreja O Caminho, comunidade cristã, e é por isso que vocês estão sendo presos e serem encarcerados na prisão. Já pensaram nisso? Que coisa difícil, né? Você está dentro da sua casa e ser arrancado de dentro da sua casa pela fé que você professa em Jesus Cristo. É isso que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles estavam sendo assolados, perseguidos. E aqui já cabe uma reflexão preliminar. O que seria de nós? Estaríamos nós preparados para passar por um perrengue desse? Uma perseguição nesse nível? A nossa fé está verdadeiramente fundamentada para suportar uma perseguição nesse nível? Acontece que, à medida que esses cristãos iam sendo perseguidos, a palavra de Deus também ia sendo disseminada, porque diz que eles levavam, eles anunciavam a palavra de Deus por onde passavam, por onde iam. Perseguidos, mas anunciadores da palavra de Deus. Aqui já cabe outra reflexão também. Nós não passamos por perseguições. Vivemos, de certa forma, confortavelmente. Nos dias atuais, aqui no nosso país, onde temos uma certa liberdade religiosa, temos todas as ferramentas para pregar a palavra. Será que estamos pregando a palavra? Será que estamos
verdadeiramente como sendo verdadeiros anunciadores da palavra de Deus? Aqueles cristãos, na sua primeira perseguição da igreja, eles eram dispersos, mas aonde iam pregando a palavra de Deus. E nós, no nosso conforto, temos falado da palavra para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para aquele que a gente tem oportunidade? É motivo de reflexão para cada um de nós. Precisamos ser esses anunciadores da palavra. Não precisamos passar por perseguição para poder ser um anunciador da palavra. Temos todas as ferramentas, temos as condições necessárias, temos recursos necessários para pregar a palavra do Senhor. Nós possamos pensar nisso também. Acontece que no meio daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, o capítulo 8 continua falando, continua nos ensinando e narrando que havia Filipe, um homem que, aonde ele ia, ele estava pregando a palavra. Ele sai de Jerusalém, desce para Samaria, e o versículo 5, 6, 7 e 8 diz que ele anunciava a palavra de Deus. No versículo 5 diz assim, aqui na versão da King James 1611. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E diz também que as multidões davam atenção ao que ele falava. Eles escutavam e viam o que Filipe fazia. Nesses versículos que eu citei, diz que o Senhor operava milagres através da vida de Filipe. Havia curas, havia expulsão de demônios, e as pessoas observavam aquilo e ouviam a palavra de Cristo. Ele pregava a Cristo. E no verso 8 diz que havia grande alegria naquela cidade. Filipe chega em Samaria, e eu tenho certeza que não era um local fácil para pregar a palavra, não. Os samaritanos não gostavam dos judeus, e os judeus não gostavam de samaritanos. Mas ele anunciou a palavra do Senhor. Ele deixou Deus agir através da sua vida. E as pessoas dizem aqui que unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava. E havia grande alegria naquela cidade. Esse é o contexto em que nós vamos ler a partir de agora, do verso 9 ao verso 13. Diz assim, verso 9. Mas havia ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava vendo os milagres e sinais que eram feitos. Só até aí, irmãos. Quando a gente lê esse capítulo até o verso 8, parece que o clima é um clima favorável, um clima amistoso. As pessoas ouviam a palavra do Senhor, as pessoas se maravilhavam com a palavra do Senhor e havia grande alegria naquela cidade. Quando a gente entra no verso 9, parece que muda o clima da narrativa. Diz assim, mas havia ali um certo homem chamado Simão. Ou seja, havia uma grande alegria, mas havia um homem chamado Simão. E esse versículo 9 é bem elucidativo para a gente entender por que há uma aparente quebra de perspectiva nessa narrativa. O verso 9, ele dá 3 características desse Simão. 3 características essas que a gente pode identificar em qualquer falso mestre, em qualquer falso profeta. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer aqui essa reflexão.
para nós distinguirmos algumas características de um falso mestre. Diz aqui que ele praticava bruxaria e enfeitiçou o povo em Samaria. E ele se gabava de ser alguém importante. 3 características aqui de um falso mestre. Primeiro, ele usa métodos espúrios, digamos assim, para atrair as pessoas. O falso mestre ele tem que usar alguma técnica espúria para iludir as pessoas. Aqui, quando diz que ele usava de bruxaria, nos termos originais, se refere a um misticismo, a uma superstição. É como se ele usasse de adivinhação, de ocultismo e de astrologia. Ele usava esses métodos para atrair as pessoas e assim conquistar o seu público. É considerado também esse Simão como o pai do gnosticismo. O gnosticismo, sempre os pastores explicam aqui, mas assim, para não entrar muito no mérito, é como se fosse, é uma heresia que diz que certas pessoas têm um nível de conhecimento maior, mais elevado, para chegar mais próximo de Deus. Então, ele usava esses métodos para atrair pessoas e dizer que ele estava num patamar acima dos outros para chegar perto de Deus, que não era a fé. Essa é uma característica de um falso profeta. Ele se acha que ele passa uma ideia, uma impressão que está acima dos outros e usa de estratégias como misticismo, como superstição, para poder se destacar dos outros. Essa é a primeira característica que fica muito nítido aqui, quando diz que ele usava de bruxaria naquele lugar. A segunda característica, uma vez que ele atraía as pessoas por métodos espúrios, o falso mestre, ele ilude. Uma vez que ele atrai, ele tem que iludir aquela pessoa. E como é que ele iludia aquela pessoa? Diz aqui, no lugar de iludir, diz que ele enfeitiçava, que ele enganava. É interessante que nas outras versões fala justamente iludiu. Na Almeida Revista e Atualizada diz que ele iludia aquela cidade. Aqui diz que ele enfeitiçou a cidade, mas é o mesmo sentido. Ele tinha que iludir. E como é que o falso mestre ele ilude as pessoas? Usando meias verdades. Utilizando algo do sagrado, algo que realmente foi estabelecido por Deus, mas distorcendo. É assim que o método que esses homens fazem e praticam. Ele atrai, ele ilude, usando meias verdades, usando trechos para dar credibilidade naquilo que ele está falando e para manter as pessoas ali enganadas, enfeitiçadas com aquilo que ele está dizendo. E a terceira característica que a gente pode ver aqui no versículo 9, diz que ele se gabava de ser alguém importante. O falso mestre, o falso líder, ele é antropocêntrico. As suas mensagens são centradas no eu, no homem, mensagens voltadas para o bem-estar do homem e para a glória do homem. E é interessante como é atual esse trecho aqui. Na primeira perseguição da igreja é citado essa pessoa, né, com essas características. E hoje em dia a gente pode ver as mesmas coisas, as mesmas características dos falsos mestres. Usa métodos espúrios, ele ilude, ele é antropocêntrico. Era isso aqui, nesse primeiro versículo fica muito claro, que Simão, o mago, tinha essas características e era um falso mestre, um falso profeta. Aí vem o verso 10. Ele continua dizendo aqui, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Aqui é outra característica de um falso mestre. Ele é sem escrúpulos. Ele engana do menor ao maior. Ele engana da criança, ele engana o adolescente, ele engana o adulto, ele engana o idoso, ele engana o rico, ele engana o pobre, ele engana o menos experiente, o mais experiente, ele engana todo mundo.
ele não tem escrúpulos para enganar as pessoas. Ele usa desses artifícios e no que ele puder enganar, ele vai enganar, independente de quem quer que seja. O que ele quer é se manter em destaque, o que ele quer é oferir vantagens, o que ele quer é, como está escrito aqui, ser alguém muito importante. Ele quer satisfazer a ele mesmo. Ele é antropocêntrico. Então, fica muito claro aqui. Lá em Mateus 24, 22, diz assim a palavra do Senhor: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível fosse, até os eleitos. É essa característica do falso profeta, está muito claro aqui em toda a palavra. Está muito claro. Tem até uns aí que se diz o próprio Cristo, né? Inclusive mora aqui no Gama, mora aqui acho que é na Ponte Alta aqui mesmo, ele mora. Então, ele quer ser conhecido, ele quer ser notado, ele quer ser notório, e não tem escrúpulos para aparecer dessa maneira. Isso produz um grande perigo, porque as pessoas, muitas pessoas e os seus seguidores o reputam por ser um homem de Deus. Aqui, ó, esse Simão Mago, ele tinha fama, este homem é o grande poder de Deus. Eles se colocam como se fosse o próprio Deus, ou um Deus adjunto, e só ele que faz o que ele pode fazer. É tão contrário o que o verdadeiro mestre é. O verdadeiro mestre, ele não tem essa necessidade, o prazer dele é tornar Deus conhecido. O prazer dele é levar a palavra de Deus às pessoas. É só a gente lembrar aqui nos versos anteriores, o que é que Filipe fazia? Filipe pregava a Cristo, primeiramente. E os sinais e maravilhas que eram operadas por Deus através da vida dele, ele não utilizava isso para engrandecimento próprio. Já o falso mestre, ele usa de métodos diferentes, usa meias-verdades, ele é antropocêntrico e ele quer ser reconhecido. A diferença do verdadeiro mestre, a diferença do verdadeiro cristão que está comprometido com a palavra de Deus. Ele não se preocupa com essas coisas. O prazer dele está na lei de Deus, de pregar a verdade. E aqui continua no verso 11. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo eles o havia enfeitiçado com bruxaria. É outra característica do falso mestre. Ele quer ter as pessoas cativas. Diz aqui que ele já tinha essa fama desde muito tempo. A intenção deles é se manter no poder. A intenção deles é tornar cativas as pessoas. É oferecer um benefício que só ele pode oferecer, como, por exemplo, a tal da cobertura espiritual. Se você sair dessa igreja aqui, você vai perder a cobertura espiritual, e ameaça as pessoas, ele não tem escrúpulo. Se você sair dessa igreja aqui, você vai ser amaldiçoado. Se você sair daqui, você vai perder as bênçãos. O falso líder, o falso mestre age dessa maneira. Olha como esse homem agia, já tinha muito tempo. Muitos tinham consideração com ele, porque já desde muito tempo eles haviam enfeitiçado com bruxaria. A consideração que tinham por ele é pelo tempo que ele já estava lá fazendo essas coisas. E as pessoas se tornavam cegas. O grande perigo do falso ensino, do falso mestre, do falso líder, é as pessoas se tornarem cativas e cegas para a verdade. As pessoas se acostumam. Quantas pessoas estão em igrejas que o líder é desse jeito, um líder narcisista, um falso profeta, um falso líder, um falso mestre, que ensina um monte de heresia,
E as pessoas passam anos, anos, anos e mais anos ali cativos, presos. Mas a verdade tem que ser dita. Muitos deles estão ali também porque têm os mesmos objetivos desses falsos líderes. Porque querem alcançar a mesma coisa. E tem aqueles também que negligenciam o estudo da palavra. Aqueles que não buscam a verdade. Que se conformam com o que está sendo dito ali e está tudo bem, vai levando desse jeito. Mas não pode ser assim. Daí a importância do tema que o pastor vai trazer hoje. Nós sabermos os cuidados que devemos ter com esses falsos líderes. E aqui, para a gente não demorar muito, o verso 12 e o verso 13 diz que muitas pessoas eram batizadas, que muitas pessoas conheciam ao plano salvífico, porque Filipe pregava a respeito das coisas do reino de Deus e pregava em nome de Jesus Cristo. Não era nenhum tipo de invenção. Ele não precisava, o evangelho para ser dito, não precisa invencionice nenhuma. Tantas coisas que a gente vê por aí, os líderes inventando campanha disso, campanha daquilo, rosa ungida, água benta, arca, não precisa nada disso. Aqui, Filipe pregava a Cristo, falava a respeito das coisas do reino, falava em nome de Jesus, isso já é suficiente. Essa é a verdade. E diz também aqui no verso 13 que Simão creu. À primeira vista parece uma maravilha, parece uma coisa extraordinária. Olha, aquele mago, aquele bruxo, aquele feiticeiro, ele se converteu. Mas quando nós lemos o restante desse capítulo, a gente vê que a coisa não é bem assim. E aqui eu quero encerrar. Porque quando os apóstolos que ficaram em Jerusalém ficam sabendo que em Samaria houve grande número de pessoas que atentaram pela palavra, Pedro e João são enviados para Samaria, para legitimar o que estava acontecendo ali. E a palavra de Deus diz que Pedro e João, ao chegar lá, ele orava e impunha as mãos sobre os novos convertidos e eram batizados com o Espírito Santo. Também eu não vou entrar no mérito dessa questão, não é o tema aqui. Acontece que esse Simão, que aparentemente parecia que creu, ele ficou maravilhado com aquilo e procura Pedro e fala: olha, quanto é que você quer para me dar esse poder aí? Eu também quero manifestar esse poder. E Pedro dá-lhe falou: você não tem parte nesse ministério. Isso que você falou mostra o que tem dentro do seu coração. As coisas do reino não se compram dessa maneira. Você tem que se converter, você tem que se arrepender, você tem que orar a Deus e pedir perdão. Ele queria esse Simão, é um assunto, é tão profundo isso aqui. Ele diz que ele se converteu, batizou, mas isso não quer dizer nada. Porque o coração dele não havia mudado, ele não tinha se arrependido. Ele queria o poder, ele queria continuar praticando a falsa religião que ele pregava. Ele queria agregar as coisas do reino para a sua carreira de falso líder, de falso profeta, de falso mestre. E Pedro fala: não tem parte comigo. Isso nos ensina tão profundamente, porque hoje a gente vê tantos pastores aí renomados, até mesmo que professam a fé reformada, se juntando com outros tipos de líderes que a gente vê claramente que são líderes falsos, que pregam heresia, que ensinam engano. Mas a onda agora é construir pontes. Mas a palavra de Deus sempre mostra que nunca na história do verdadeiro cristão, nunca na história do relato bíblico, um verdadeiro cristão, ele se associa
ele não se associa àquele que não fala a verdade. Ele não se mistura com isso. Pelo contrário, ele chama atenção, ele abre os olhos, ele fala aquilo que deve ser feito. E assim devemos ser nós também. Devemos nos policiar para a gente não entrar nessa seara e nos acostumarmos com o erro, nos acostumarmos com as heresias que vão entrando dentro da igreja, vão penetrando e fazendo com que a gente ache que é normal. A gente não pode banalizar a verdade de Deus. E nesse texto fica muito claro. Mostra algumas características de um falso mestre. E mostra também como Filipe, como ele pregava, como ele ganhava, como um verdadeiro mestre, ele fala a verdade de acordo com a palavra. E mostra Pedro também refutando e desqualificando. Ele não se junta, ele não se associa àquele falso mestre. Pelo contrário, ele chama atenção e ele fala a verdade, doa quem doer. Que nós possamos ser mais Filipes, ser mais Pedros, e não nos acostumarmos com esses ensinamentos falsos que a gente vê por aí. Não achar que é normal, não achar que todos os caminhos levam a Deus. Que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé e ter intrepidez para pregar a verdade. Amém? Que Deus abençoe. Convidar a equipe de louvor e logo em seguida pedir para o pastor Marco Anel estar orando pela vida do pastor Júnior. Irmãos, graça e paz. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em teu amar confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que tudo em ti confie.
Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Que teu Espírito Santo continue nos conduzindo a toda a verdade. Que ele continue abrindo os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ouvir as mensagens ditas aqui pelo pastor Júnior, que essas verdades possam ser colocadas no fundo do nosso coração e que elas possam vir a dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos que nós precisamos. É isso que nós te agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Boa noite. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço pela presença de cada irmão que está presencialmente, aos que nos ouvem através das redes sociais. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Agradeço ao irmão Frank pela mensagem. Uma mensagem linda, maravilhosa. É tudo aquilo que nós precisamos para nossos dias. Uma palavra que trata exatamente do reino de Deus, do arrependimento, da doutrina cristã. Irmãos, hoje, se nós fôssemos embora agora, estaríamos muito bem orientados, alimentados. O irmão trouxe a mensagem com muita maestria, bem simples, clara e objetiva. Imagine se as igrejas do nosso contexto diário pregassem assim, trouxesse essa verdade. Se o irmão Frank hoje entrasse numa igreja que nós tantos falamos aí que prega heresia, talvez não fosse bem visto ou bem quisto, mas eu tenho certeza que muitos olhos seriam abertos, porque o poder não está em nós, está na palavra. É o poder de Deus que desperta os que estão dormindo. Que Deus continue abençoando sua vida, irmão Frank. Obrigado pela mensagem. Eu quero dar continuidade à carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Na pregação anterior, nós demos uma palavra de introdução, né? No verso 1 e 2. O Paulo, ele inicia a carta mostrando as suas credenciais, que ele era um apóstolo, para estabelecer ali a sua autoridade divina. Porque ele estava escrevendo para o jovem pastor, seu filho na fé, como ele assim bem diz, Timóteo. Paulo chama assim de filho na fé, porque Paulo via uma genuína fé nele, né? E ali Paulo até o via como sucessor ministerial. E o nome Timóteo, interessante, mas significa aquele que adora a Deus. Timóteo nasceu em Listra, hoje nós conhecemos como Turquia. Seu pai era grego, a sua mãe era judia, convertida ao cristianismo, assim como sua avó, que o ensinou e instruiu nas doutrinas da palavra de Deus. Paulo conheceu Timóteo durante as suas viagens, na sua segunda viagem missionária, quando ele foi em Listra.
Timóteo, ele acompanhou Paulo em diversas viagens, né? Ajudou a Paulo a fundar a igreja, ensinar o evangelho, e isso Timóteo foi se aperfeiçoando, foi crescendo com o apóstolo. E Paulo percebia nele a verdadeira fé, o verdadeiro sentido de ensinar aquele jovem rapaz tão cheio de verdade colocado no seu coração. E isso é importante, sabe por quê? Porque muitas das igrejas separam os jovens da pregação adulta. Interessante que Paulo ele destaca bem aqui que ele era muito jovem para tanta responsabilidade. Desde novinho ele foi instruído pela sua mãe e sua avó. Então é importante instruir os filhos, sim, os netos. É importante que desde cedo eles saibam da verdade. Ah, mas isso não se fala perto de criança. Fala sim. Criança tem que saber que só Jesus salva. Que só Jesus é o caminho. As crianças têm que saber o que é engano, o que é verdade, o que é mentira dentro de uma igreja. Que nem todo homem que se declara pastor é pastor. Porque na verdade, irmão, se nós formos refletir, só existe um pastor, que é Jesus o Cristo. Então é necessário sim instruirmos nossas crianças. Porque se assim nós fizermos, o mundo faz. Então é necessário falarmos a verdade abertamente. E aqui diz também que Paulo enviava Timóteo como representante oficial a vários lugares, a Tessalônica, a Corinto, a Filipos. Olha o tamanho da confiança que Paulo tinha naquele jovem. Por quê? Porque ele foi ensinado desde moço na verdade. Ele foi alicerçado na verdade. A importância de você conhecer os fundamentos cristãos. Para que nem todo qualquer vento de doutrina venha te iludir, venha te enganar, venha te tentar derrubar. Embora Timóteo fosse um rapaz tímido, né? Fala que ele era tímido, reservado, ele tinha problema de saúde. Paulo até relata que ele tomasse um pouquinho de vinho para cuidar da sua saúde, ele tinha problema de estômago e tantos outros problemas. Ainda assim, Deus o usava poderosamente. Então, não olhe para o que você pensa que você é. Creia naquele que está te enviando para fazer a missão, para cumprir o propósito de levar o evangelho. E assim Timóteo se deixou usar pelo próprio Deus. Então, lá no verso 4, vamos chegar até lá no capítulo 4, né, que Paulo até orienta Timóteo, não deixe que despreze a sua juventude. É sobre isso que ele está falando. Você é muito jovem, você vai lidar com pessoas bem mais velhas do que você, mas você tem a verdade. E não é pelo fato de pessoas mais velhas do que nós estar falando algo que isso é verdade. Eu aprendo aqui, irmãos, que se tiver em contradição com a Bíblia, não aceite. Não aceite. Seja quem for. A autoridade está na palavra. A autoridade não está nos ensinos do homem. E na pregação passada, o pastor Marco Anel até alertou, né? Timóteo veio sim a se tornar o bispo da igreja de Éfeso, né? Ele enfrentou muitas falsas doutrinas, falsos mestres, e ali ele começou a preparar a estrutura administrativa da igreja. Ali começou a saber identificar falsos mestres, líderes, pastores, diáconos. Então, essa carta de 1 Timóteo é sobre isso que Paulo vai falar. Sobre conhecermos o falso mestre e a organização dentro da igreja. Sobre o culto que Deus recebe. Então, isso é importante para a igreja, né? E na 2 Timóteo, Paulo vai falar mais sobre... É uma carta mais pessoal dele, mais emocional. Paulo está preso, já está quase morrendo, está prestes a ser executado lá em Roma. Então, ele está mais emotivo. Mas isso também vai trazer muito ensino para nós. Amém? E a tradição diz que Timóteo morreu por volta dos anos 80, 97, como mártir. Estava tendo uma adoração à deusa Diana, na época, muitas pessoas na rua andando, e ele foi lá protestar, porque ele não conseguia entender a cegueira daquele povo. E ali ele foi apedrejado, levou pauladas, ficou 2 dias doente, e morreu como mártir. Interessante, né? Um jovem rapaz que foi colocado no seu coração a verdade, ele enfrentou até a morte para defender essa verdade. Que ousadia! Que ousadia! Será que nós suportaríamos
tal perseguição hoje, irmão? Porque o irmão Frank falou uma coisa maravilhosa. No conforto do nosso lar, alguém chegar e tirar você da sua cama e te prender porque você defende o evangelho, o Deus que você crê, não porque você está roubando, não porque você está matando, não prenderam por isso. Te prenderam por conta da fé que você professa. O que mais conforta o meu coração, e creio que dos irmãos também, é que essa força, essa fé não vem de nós. É impossível nós suportarmos tal perseguição. É o próprio Deus que nos capacita, irmãos, até para sofrer por Ele. Então que o seu coração esteja em paz com isso, amém? E aqui eu quero dar início a essa carta, continuar essa carta no verso 3 até o 7. Nós devemos focar em 2 pontos aqui, irmãos, tá? Primeiro, o zelo pela verdade bíblica e o propósito do amor cristão. Com isso a gente vai evitar discussões inúteis, coisas que são irrelevantes, que não levam ao crescimento espiritual. Amém? Como eu li o verso 1 e 2 na pregação passada, eu vou ler todo agora até o 7. Paulo, no verso 1 diz: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Senhor e da de Senhor Jesus Cristo nosso Senhor. Da de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso quando parti para a Macedônia, a fim de advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para as vãs contendas. E o 7, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Em algumas versões, nem o que falam. Amém? Então aqui, como foi dito, Paulo já se apresenta como apóstolo para dar credibilidade ao seu filho na fé, apóstolo, né? Timóteo, que estaria dirigindo naquela igreja, naquele lugar. E aqui Paulo, ele começa, como o pastor Rafael gosta de dizer, dando um chute no peito do caboclo, né? Ele diz assim, no verso 3, como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Olha a preocupação do apóstolo, irmãos. Quando eu estava escrevendo aqui, eu fiquei até assim, achei engraçado, irmãos. Hoje em dia as igrejas são instruídas não a fazer com que os pastores tenham cuidado de ensinar a verdade, mas de arrecadar bem o dízimo, de encher as igrejas de pessoas, de alcançar bastante pessoas para os seus eventos. E olha aqui a preocupação de Paulo. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso quando partir do Barcelona, a fim de que advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, não contamine o evangelho, não engane as pessoas, falem, pregue a verdade, pregue o evangelho. E qual que era o evangelho, irmãos? Que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Essa é a preocupação do Paulo passando para o jovem pastor. Então já começa assim a carta de Paulo, para nos chamar bem a atenção. Esse é o propósito, esse é o objetivo da igreja de Deus, é instruir o povo, é instruir a igreja, para que não sejam enganados. Irmãos, hoje, se um dia você viajar de férias para qualquer estado e você sentir a necessidade de frequentar uma igreja, e ali não tiver uma palavra genuína de Deus, você vai saber. Ninguém te engana. Não importa onde você esteja, você não vai ser iludido. E é muito importante você conhecer, desde jovem, a verdade de Cristo. Não Paulo, mas todos os homens e mulheres que Deus levantou
para disseminar a sua palavra, tinha essa preocupação. Deu a vida por isso, pela verdade. Não foi por outra coisa. Foi para que o evangelho não se perdesse, porque é natural do ser humano deixar as coisas perder o zelo. Mas nós cristãos, nós temos que perceber que nós temos algo muito precioso nas mãos, irmãos. É a salvação em Cristo. Isso é precioso demais para a gente não ter cuidado. É precioso demais para a gente não ter zelo. Nós temos que ter o maior cuidado do mundo com quem nós somos, com quem nós representamos aqui neste mundo. Nós representamos a Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos viver o evangelho. Não para que as pessoas olhem para nós como evangelistas, como cristãos, como crentes. Não, mas porque a nossa vida evidencia isso. Porque nós damos frutos de ser boas pessoas, porque o Senhor nos tratou. O Senhor nos resgatou do mundo em que vivíamos antes de conhecer a Cristo. Esse é o motivo pelo qual esses homens se esforçam tanto para que esse evangelho não seja misturado, não seja contaminado. Para que de fato as pessoas se cheguem ao arrependimento e se prostrem diante de Deus. E ele continua dizendo aqui no verso 4. Ele vai falar: nem se detém a fábulas ou genealogias intermináveis que produzem questões, não porque mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste em fé, assim o faz. Ele está falando sobre fábulas, sobre mitos, algo falso, mentiras, histórias inventadas por pessoas, lendas, né? Coisas fora da Escritura, que não edificam em nada, né? Que produzem questões. Ele está falando sobre distrações, interpretações aleatórias. O que é interpretações alegóricas, perdão, irmão? É um método de leitura que busca os significados ocultos, é o gnosticismo que o pastor acabou de falar. Gnosticismos. Olha que interessante aqui. Estou meio gripado, irmãos, peço desculpa. Essas pessoas, esses falsos mestres, esses gnósticos, eles procuravam ter discussões tão longas acerca de coisas tão insignificantes, querendo um só objetivo: se sobressair, mostrar que eram melhores. Eles começavam a investigar sua árvore genealógica. Nós somos descendentes de descendente, que de Abraão, da tribo não sei do quê, com o intuito de que isso fosse enaltecê-los, como se ele fosse melhor do que os gentios. E qual é o problema disso? O problema é que a Bíblia diz que todos somos iguais. Tanto gentios como judeus, não há preferidos. Na carta de Paulo a Romanos, nós já falamos sobre isso. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas eles queriam fazer essa artimanha para que fossem respeitados, fossem mais notados. Isso é um grande erro, irmãos, porque em nossos dias também temos esse problema. Não há pastores assim? Pastores que são os pastores presidentes das grandes denominações? Eles são mais importantes por quê? Porque a eles foi revelada a igreja? Igreja que tem em vários países, igrejas vultuosas, riquíssimas, donas de grandes empresas, em que esse pastor é intocável, ninguém pode nem alcançar para falar com ele, porque é muito importante. Aliás, ele não é mais pastor, agora ele virou apóstolo. Sabe-se lá se virar um milênio, se não vira um semideus. Mas por quê? Porque ele é o dono da igreja, daquela denominação? Isso é um problema sério. Por que é sério, pastor? Porque as pessoas continuam frequentando essa igreja e não enxergam. Isso se torna sério. Porque o evangelho verdadeiro está sendo impedido de entrar na casa das pessoas. E com isso, elas não se arrependem. Acham que estão caminhando para o céu. Isso é sério, irmão. Então aprove a Deus usar a mim e a você para levar a verdade. Assim como Filipe. Assim como Estevão. Assim como Timóteo. Se a verdade está chegando até você hoje, viva essa verdade. Não perca a oportunidade. Não estou falando para você debater, para você discutir, não é isso. Mas quando Deus te der uma oportunidade, mostra o evangelho.
através da sua vida. Seja diferente, seja o sal. As pessoas têm que perceber em mim e em você, irmão, um verdadeiro cristão. Pelo nosso estilo de viver, nossa maneira de falar. O nosso relacionamento conjugal. O nosso relacionamento no trabalho. Ele não pode ser igual a qualquer um. Ali tem que refletir Cristo. E aí as pessoas têm que perceber e falar assim, essa pessoa, de fato, ela é cristã. Porque o nome cristão hoje em dia, embora esteja na moda ser cristão, mas também virou chacota. Eu estou até fugindo do texto, irmãos. Porque é pertinente eu falar. Se nós formos olhar na nossa política hoje, está uma vergonha. Homens e mulheres que se denominam pastores e pastoras que representam Cristo dentro do nosso congresso, é uma vergonha. Falam em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, estão lá dizendo que representam o povo de Deus, mas o seu objetivo é o seu ventre. Só pensam em dinheiro, em posição e status. Essa que é a grande verdade. Doa a quem doer. Pastor, você não pode falar isso. Por que eu não posso? Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Até peço que vocês me corrijam se eu estiver fugindo do que a Bíblia me ensina. Lá em Lucas diz que se nós soubermos da verdade e nós nos calarmos, nós também pecamos. Eu estou falando sobre falsos mestres. Lá tem pastores, sim. Homens que se dizem pastores, bispos, que dizem nos representar. E nós estamos próximos a uma nova eleição, irmão. E parece que tudo continua igual. Porque o povo não está sendo instruído. Porque o povo não está recebendo a palavra do arrependimento. Também nem tem interesse. Porque o evangelho, ele te confronta. Ele mostra que você não vale nada, que você é pecador. E esse é um grande problema. O homem não gosta de ouvir essas coisas. Então, irmão, essas questões, essas distrações, essas fábulas que aqueles mestres, aqueles homens mais, por assim dizer, mais velhos, discutiam entre si, não levava a lugar nenhum. Só contendas e brigas, e não passava disso. Ninguém crescia espiritualmente. Ninguém se arrependia. Eles só queriam mostrar que eles eram melhores, que eles mereciam estar ali como líderes. E isso foi um grande problema para Timóteo, porque Timóteo era muito novo. Como queria enfrentar homens tão eloquentes, tão conhecedores do Antigo Testamento? Ele era um jovem. E a palavra diz que ele era muito tímido, recatado, retraído. Só que tinha algo nele que Paulo viu. Ele foi instruído desde jovem. Ele conhecia a verdade, irmão. E a verdade ninguém esconde. A verdade é teimosa. Se você cobrir, ela pula para fora. Quantos e quantos anos se passaram e ninguém até hoje conseguiu esconder a verdade que Jesus Cristo é o Senhor. Tentaram calar a igreja. Tentaram calar o povo de Deus. Tem até um dizer que diz que o sangue dos mártires eram como semente espalhada na terra. Quanto mais se matava um cristão, mais se espalhava o evangelho. Porque a obra não é humana. Nós não estamos falando, irmãos, sobre um evento humano. Nós estamos falando sobre um evento de Deus, o Deus criador de todas as coisas. A obra é dele e é ele que sustenta. Então aqui no verso 4, ele fala que as pessoas não se detêm em fábulas, em genealogia intermináveis, como se produz questões e não edificação de Deus. E lá no verso 5 ele vai falar que o fim do mandamento é a caridade, um coração puro e uma boa consciência, de uma fé não fingida. Interessante agora ele falar sobre isso. Porque o objetivo da instrução agora é o amor. E o amor, ele procede de 3 fatores que eu queria elencar aqui. Paulo fala sobre um coração puro, sobre uma boa consciência e a fé não fingida. Isso é importante para nós como igreja do Senhor. O coração puro, buscar motivações sinceras em tudo que você fizer. Seja na igreja, seja na sua vida, seja no seu trabalho.
onde que você estiver. Longe do gnosticismo, de querer aparecer, de querer ser. Então, coração puro, irmão, você tem que ser motivado por tudo que você faz. Não é pelo fato de você ser uma pessoa, entre aspas, genuinamente cristã na igreja e não ser em casa, não ser no trabalho, e dizer que é um líder, que é um pastor, que é um evangelho da igreja, Ministério do Caminho. Você tem que ser o que vai ser na igreja, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja. É isso que ele está falando. Tenha um coração puro em tudo que você fizer. Seja a prova de todo questionamento. É bem verdade que erramos. Uma boa consciência. Não ignore a voz do Espírito Santo que fala no seu coração. Peça perdão. Mude de atitude no momento em que você perceber que você errou com alguém. Ou que você cometeu um pecado. Ouça aquela voz baixinha no seu coração. Tenha uma boa consciência. Tanto com Deus, como com o seu irmão. E nós temos um grande problema aí, irmãos. Que nós somos teimosos. Nós somos tardios em perdoar. Tardio em reconhecer nossos erros. Mas a instrução de Paulo é essa, que tenhamos uma boa consciência. E 3, uma fé não fingida. Viva uma fé autêntica. Evite a hipocrisia de mostrar uma espiritualidade impecável na igreja e ser diferente em outros lugares. Nós devemos buscar a Deus para que o Espírito Santo venha trabalhar no meio do seu coração, mostrando nossos erros, nossas falhas, nós nos subjugarmos a esse ensinamento, aprendermos de fato, nos arrependermos e sermos verdadeiros cristãos com a mente sã. Como os verdadeiros adoradores, homens arrependidos de fato, de termos cometido tantos erros diante de um Deus tão zeloso, tão puro. Gente, Deus é tão maravilhoso com a gente, que Ele não desiste. Ele não desiste da gente, não desiste de você, não desiste de mim. Olha para trás, irmãos. Que mazela, que vergonha que nós vivíamos. Muitas das vezes achávamos que nem errávamos. Até uma irmã certa vez falou: Senhor, o que foi que eu fiz, Senhor? Onde foi que eu errei? Só faltou Jesus falar assim: você quer que eu fale? Em tudo. Erramos em tudo, irmãos. Deus nunca nos deixou passar privações. Como o pastor bem disse, nós vivemos num país laico. De certo modo, nós somos livres para pregar. Nós não somos perseguidos por ninguém, irmão. Quem é que te proíbe de falar de Jesus na sua casa, no seu trabalho, na rua? Me fala. A polícia está atrás de você? Por enquanto, não. Nós congregamos com as portas fechadas, com medo de autoridades que perseguem a igreja, como nessa época? Não. Nós damos testemunho como o apóstolo Paulo, como Timóteo e os demais, como Filipe, como Estevão. O que está acontecendo então? O que há de errado? Será que o povo de Deus se acovardou ou está sendo mal instruído? Está vivendo outro evangelho? Será que os falsos mestres já cauterizaram a nossa mente? Nós passamos tantos anos ouvindo o falso evangelho que nós descredibilizamos o evangelho da palavra, o verdadeiro evangelho na palavra de Deus. Nós temos medo da morte, medo de ser perseguido, medo de perdermos a nossa vida por amor do evangelho. É isso que está acontecendo? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Não é pelo fato de estarmos dentro de uma igreja, no conforto das cadeiras da igreja, que todas as lutas se passaram, que as perseguições acabaram. A perseguição, irmão, ela só mudou de roupagem. Hoje a luta é contra você mesmo. É contra a vontade da carne. Você tem que pedir perdão a Deus todos os dias. Você tem que perdoar todos os dias. Você tem que desviar do caminho da morte. Da morte espiritual, da morte da carne. Do desejo carnal. Do dinheiro fácil.
do desânimo de vir para a igreja. O nosso maior inimigo hoje somos nós mesmos. Essa é a luta que nós travamos, irmãos. Aqui no verso 3, no verso 6, ele fala da qual alguns, tendo se desviaram para as vãs contendas. Irmãos, isso é o que mais se vê em redes sociais. Brigas intermináveis por questões que não levam a lugar nenhum. Nenhum cresce, nem edifica. Só quer ver quem tem razão. Quem conhece mais a palavra de Deus. Ou homens que defendem a palavra de Deus. E alguns são seguidores. Você acha de fato que vale a pena perder tempo com discussões que ninguém cresce, não edifica ninguém? Eu sairia da minha casa para trazer a palavra de Deus, para trazer um assunto que não agrega na vida de ninguém, nem na minha. Se assim fosse, eu não venho, irmão. O que o Evangelho está ensinando hoje para mim e para você aqui é não perder tempo com bobagens. É ser um verdadeiro cristão. É conhecer profundamente a palavra de Deus para não ser enganado e tentar levar a mão àqueles que estão sendo enganados. Aqueles que foram ensinados erroneamente e hoje você tem a oportunidade de levar a verdade, se faça um homem ou mulher de Deus. Nós sabemos que Deus alcança as pessoas de várias formas. Através da leitura da palavra, através do ouvir, através do louvor. Ninguém ingessa a Deus, mas nós somos evangelistas. Eu não posso viver no meu contexto, vendo uma pessoa vivendo no pecado e me calar. É bem complexo, porque eu também não posso ser um intrometido. Mas eu tenho que ver a oportunidade. Deus sempre dá oportunidade. Será que um dia Deus vai cobrar de mim e de você por não sermos vasos de Deus para falar a verdade? Será que naquele grande dia alguém vai chegar para você na frente de Jesus e falar assim: irmão Franklin, por que você não me falou desse Cristo? Por que você não me falou que eu estava andando no caminho da perdição? Quantas vezes eu encontrei com você? Você nunca me falou? É duro, irmão. A Bíblia diz que todos serão julgados, todos. Sem exceção, irmão. Tanto salvos quanto não salvos. Agora, o que mais acalma o meu coração, que mesmo nós cristãos, sendo julgados, nós já estamos absorvidos. Nós já fomos salvos. Nós não seremos salvos. Nós fomos salvos. Então, qual é o medo que você tem? A morte? A perseguição? Ou o medo que você tem de falar de Jesus? É a obrigação do cristão falar de Jesus. É obrigação, irmão. Se a Bíblia diz que nós vamos passar uma eternidade conhecendo a Deus, e eu espero que seja isso que todos queiramos, eu vou falar dele aqui. Que é uma vida tão curta. Foi ele que nos salvou. Ele que nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Então que não sejamos omissos em relação a isso. Ele continua aqui no verso 7 para a gente encerrar. Desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Em algumas versões, nem o que falam. Aqui o que Paulo está falando para Timóteo são aquelas discussões que aqueles mestres tinham sobre a lei de Moisés. Debates teológicos, arrogantes, uns se achavam superiores que os outros, sobre regras, mandamentos da lei, aquelas cerimônias, ritos. Aí eles começavam a trazer que os gentios, que na sua maioria eram gentios da igreja, eles deveriam se circuncidar. Porque os judeus eram circuncidados. Eles seguiram a lei, por que os gentios não deveriam se circuncidar? E aí, de novo, eles vão falar sobre a hierarquia, a árvore genealógica deles. Eles eram descendentes de Abraão, né? Pela lei, eles eram das tribos, eram melhores, espiritualmente eram superiores. Então, e ficava nesse debate, ninguém crescia, ninguém aprendia nada, e criava um tumulto naquela igreja. Então, Paulo chama Timóteo e ensina: olha, não permita que essas pessoas ensinem isso.
Isso está errado. Isso só leva a discussão boba, contenda e perca de tempo. Você tem que falar, Timóteo, que as pessoas se arrependam e entendam que só Jesus salva. E Jesus morreu para todos, tanto gentios quanto os gregos. Não há maior nem melhor. Todos pecaram. Esse é o grande debate. É fazer com que você largue os seus costumes, o que você aprendeu com seus pais, que não levam a lugar nenhum. E aí esses homens queriam colocar um fardo mais pesado na igreja. Será que é diferente hoje? Será que eu posso aplicar isso hoje na igreja moderna? Fardos pesados nas costas dos cristãos? Você é obrigado a dar o dízimo, porque a sua vida vai virar inferno. Será que acontece isso hoje, irmãos? Você, se sair da igreja, como o irmão me disse, você vai sair só da cobertura do seu pastor. Você vai estar no mundo, quando você botar fora, o demônio já está com a faca bolada esperando. Você sabe estar sob cobertura de ninguém. Será que acontece isso? Aí o pastor diz para aquele que sai: eu te amaldiçoo a partir de agora, você sair da igreja. Você está amaldiçoado. Tudo que você fizer vai dar errado. Será que acontece isso hoje? Será que existe um fardo que é colocado sobre os ombros daqueles que não conhecem a verdade do Evangelho? Será que é posto isso hoje? Será que é colocado um fardo na vida daqueles que falam assim: olha, a sua vida não anda porque você anda nos bares, você traiu, o seu pai traiu, você tem uma maldição hereditária, e só se você frequentar a nossa igreja, você vai se libertar, porque nós vamos orar por você. Nós vamos expulsar os demônios que há na sua vida. Será que coloca um fardo hoje? Será que amedrontam as pessoas hoje? Então é algo que distrai a igreja, que deixa as pessoas com medo, que deixa as pessoas inseguras em relação à verdade. E a verdade é totalmente oposta, gente. Jesus veio para os seus. Jesus morreu pelos seus filhos. Todos foram salvos. Nós estamos agora debaixo da potente mão do Senhor. Ninguém toca no Filho de Deus. Ninguém trisca no Filho de Deus. Saibam, aos que não saibam, até que se o demônio quiser tocar na vida de um cristão, é só se for por permissão de Deus, irmãos. Assim diz na história de Jó. E para um propósito, para que Deus seja glorificado. Não tem outro propósito. Ou nós estamos diminuindo a Deus e damos mais ênfase ao demônio, ao diabo. Nós não seremos povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Nós fomos um povo escolhido, comprados, remidos. Somos agora imitadores de Cristo. Devemos viver o evangelho de Cristo. Devemos levar luz onde tem treva, onde as pessoas estão com os olhos fechados. Onde falsos mestres levaram mentiras, nós temos que levar a verdade. Não achando que nós temos ou devemos ter crédito com isso, mas sim que somos instrumentos de Deus para a glória do mundo. Esse é o meu e o seu papel. Isso que Paulo esperava de Timóteo, que fosse seu sucessor. Paulo estava em Roma, prestes a ser decapitado. Mas ele percebia, ele via em Timóteo a continuidade do seu ministério. Porque ele percebeu naquele jovem homem o seu zelo, a sua fidelidade com a palavra de Deus. Do mesmo modo com sua mãe e sua avó, que a Bíblia relata que elas eram conhecidas por ser zelosas na fé. Então é isso que eu aprendo aqui, irmãos, no início da carta de Paulo a Timóteo. A sermos uma igreja sadia, uma igreja ousada no pregar, mas também cuidadosa, zelosa com os membros, com os irmãos, principalmente que estão do lado de fora, sendo enganados. E muitas das vezes, quem sabe, até enganando, por não conhecer a verdade.
Não esqueçam do exemplo do apóstolo Paulo. Ele foi perseguidor também. Até que a verdade lhe abrisse os olhos. Então nós temos que ser cautelosos, irmãos. Conhecer profundamente a verdade para sabermos como agir na vida de cada um daquele que o Senhor colocar na minha e na sua vida. Amém? Eu quero aqui concluir esse início de pregação e dizer que eu estou muito feliz com Deus. Eu estou sendo sincero com vocês, irmãos. É a segunda carta que eu estou trazendo. Ela tem me edificado. Ela tem transformado a minha vida. Tem mostrado que nós não somos nada. E apesar disso, Ele nos ama tanto. Agradeço a Deus pela oportunidade. Convido a equipe de louvor. Em nome de Jesus. Noite, irmãos, graça e paz. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos ares é o lírio, a estrela do amor, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos ares é o lírio, a estrela do amor, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos que ele me concede o santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos ares é o lírio, a estrela do amor, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos ares é o lírio, a estrela do amor, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protege, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu estou voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos ares é o lírio,
milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos ares é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Agradecemos ao oportunidade. Amém, glória a Deus. Mensagem importantíssima para a igreja que o pastor Júnior trouxe aqui para nós. Nós vemos que Timóteo foi comissionado para uma missão árdua, que é combater o falso ensino dentro da igreja. E interessante que essa missão não é só de Timóteo. Essa missão é de cada um de nós. E chama a atenção que Paulo, como um apóstolo constituído pelo próprio Jesus Cristo, ele suplica a Timóteo, ele pede a Timóteo, mesmo tendo autoridade apostólica. Se nós observarmos o início do verso 3, diz que Paulo suplica para que ele ficasse, para que ele permanecesse em Éfeso com essa missão árdua de combater os falsos ensinos, os falsos mestres. Isso cabe a cada um de nós, como ficou bem claro aqui na mensagem do pastor, que Deus continue lhe abençoando, pastor. E quando o senhor fala que está fugindo do texto, não está fugindo do texto. O senhor está ilustrando, o senhor está facilitando o entendimento com exemplos práticos do que está escrito. E isso agrega no nosso entendimento e facilita para nós entendermos o cerne da lição. Que Deus continue te abençoando, te capacitando e falando ao seu coração para trazer as verdades de maneira tão prática como o senhor tem trazido. Que Deus abençoe. E por fim, eu gostaria só de fazer mais um comentário. Nós sabemos que os falsos mestres, eles têm os seus interesses. Eles têm seus interesses políticos, como o pastor citou, tem a bancada evangélica, né, que a gente vê que não funciona como deveria funcionar. Tem a vontade financeira, o interesse financeiro, mas existe por trás disso tudo uma vontade primária, um interesse primário e um motivo primário que o próprio apóstolo Paulo ele deixa registrado. Por que os falsos mestres ensinam? Por que os falsos mestres, qual é o interesse deles? Para quem que eles trabalham? Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo fazendo a sua defesa do seu apostolado, ele dizendo que ele não queria receber dinheiro para não se parecer com os falsos mestres que eles trabalhavam por dinheiro. Eles queriam oferir dinheiro e ele falava, olha, eu não quero receber dinheiro, eu tenho o meu sustento, para eu nem me associar com eles, para não parecer que eu tenho o mesmo objetivo que eles têm. Depois que ele fala isso, eu vou ler só uns 2 versículos, ele diz assim, porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se, não eles foram transformados, mas transformando-se em apóstolos de Cristo. São falsos mestres. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eles são falsos mestres, a gente nem se admira disso. Porque até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros de justiça. Olha o ponto que o apóstolo Paulo traz com relação aos falsos mestres, a esses que ficam ensinando aí tantas heresias dentro das igrejas. Eles são filhos do diabo. Não é de se admirar, até o diabo se transforma em anjo de luz, quanto mais os falsos mestres. Eles se passam
por falsos apóstolos, porque trabalham para o pai deles. Olha como é sério isso, a gente entender e a gente não se conformar. E nós abraçarmos a missão de Timóteo, de combater os falsos ensinamentos, combater os falsos mestres. Nós termos a verdadeira postura de um verdadeiro cristão, como o pastor falou aqui. Porque a coisa é muito mais profunda. A raiz de tudo isso vem do maligno. Paulo deixa muito claro isso aqui. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Nós não podemos nos envolver e nos acomodar e nos amoldar conforme tanta heresia que a gente está vendo por aí. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que a gente possa cumprir o chamado que Deus colocou em nossas vidas. Amém? Vamos encerrar, irmãos. Antes eu gostaria de convidar todos a participarem conosco aqui aos cultos, aos domingos, às 18 horas, Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, Ponte Alta Norte, na Avenida Buritis. Estão todos convidados, serão todos bem-vindos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Amém? Deus eterno, Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, por tudo que aprendemos aqui hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque pela tua misericórdia, tu tem falado aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, o fortalecimento, a fé necessária para desenvolvermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada vida aqui presente. Por isso nós te pedimos, ó Deus, aumenta a nossa fé, nos instrui, nos fortaleça, direciona nossos passos, ó Deus, que nós sejamos verdadeiros cristãos, fiéis e obedientes à tua palavra, alegres na tua presença, e que nós possamos, ó Deus, transmitir aquilo que nós temos aprendido de ti. Abençoa a tua igreja, nos dê uma semana, ó Deus, conforme a tua vontade, direcionado por ti, que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos e os nossos corações atentos à tua verdade, à tua palavra. E assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um aqui presente. Abençoa, Deus, aqueles que estão em casa, abençoa, Deus, aqueles que estão passando por enfermidade, que o Senhor possa trazer o teu bálsamo de alívio, de cura, pois nós confiamos que o Senhor pode todas as coisas. Às vezes nós duvidamos, ó Deus, mas o Senhor continua soberano, o Senhor continua, Deus, atuando conforme o teu querer e a tua vontade. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nos dê uma semana abençoada, nos guarde e que nossa vida seja para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus abençoe.